Oi, 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 bom dia, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira live, essa é a live 001, olha que legal. Começamos uma série de lives que vão começar aqui no Instituto. Essas lives elas são sobre temas variados, temas importantes, e a gente colocou para vocês a agenda dos conteúdos que serão administrados aqui durante a semana num post que você pode conferir na nossa fanpage e no nosso Instagram. Deixa eu só dar uma conferida aqui por que não está online e ao vivo no Instituto. Eita, peraí, deixa eu só conferir aqui. O Facebook, tem alguém do Face que pode me dar um retorno? Se o Facebook está funcionando, porque está aparecendo para mim, mas eu não vejo nada. Daí eu não sei. De qualquer forma, eu vou encerrar no Facebook pra gente começar. Quem tá entrando pelo Instagram, manda um alô, me fala de onde você é aí, de onde você tá falando. Eu sei que você tá falando porque você eu sei que você entrou porque você é técnico, enfermeiro ou acadêmico de enfermagem. E eu quero saber de onde você é. Tem algumas pessoas que já estão online comigo. Então vamos lá? Começando no Facebook também. Quem? Sergipe, tá vendo aqui, o que mais? Vocês estão me ouvindo bem? Tá conseguindo ouvir bem? Ah, legal. Agora eu acho que foi pro Facebook. Não conseguimos. Bom, não conseguimos. Não conseguimos pelo Face. Não conseguimos pelo Face, então é o seguinte, vou encerrar do Face, a gente vai fazer hoje só no Instagram, porque senão a gente fica muito tempo. Alagoas, tem gente que já falou aqui, que tá me ouvindo bem, muito bom, seja bem-vindo. Recife, a Fábio Mela de Guarulhos, a Juliana Duarte Aparecida Duarte é de Aracariguama, é assim que fala. O Júnior é acadêmico, o Júlio é de Campo Grande. Júlio, que legal que você tá aqui. A gente vai fazer um evento ao vivo em Campo Grande daqui a uns dias, se não me engano é em junho. E a gente vai fazer aí o Leader Nurse Academy, que é a nossa experiência, a nossa imersão ao vivo em liderança. Hoje a gente vai falar, Suzy, sobre as 7 verdades que o enfermeiro, sobre liderança, que o enfermeiro talvez não saiba. Gil, que legal, você é do Espírito Santo, eu também. Então a gente vai falar sobre as 7 verdades sobre liderança que talvez o enfermeiro não saiba. Esse é um tema importante porque o que acontece, na verdade, é que a gente, enfermeiro, a gente que é acadêmico, a gente que trabalha na área de saúde, a gente não é preparado para liderar, né? A gente é preparado, muito bem preparado tecnicamente, mas a gente tem alguma dificuldade quando a gente chega de frente a uma equipe, né? Quando a gente encontra nossa equipe, porque as instituições, elas esperam da gente mais do que simplesmente a parte técnica. Eles esperam que a gente lidere a equipe. Então, quando o enfermeiro se depara com essa realidade, com a realidade de que a instituição, ela espera que você entregue muito mais resultado do que apenas aquele que você aprendeu na faculdade, aí o bicho pega e as coisas ficam complicadas, porque a gente não é preparado para liderar nas instituições de ensino no Brasil. Diferentemente de alguns outros países em que o enfermeiro ele é realmente treinado para ser o gerente, o coordenador, o líder da equipe de saúde, não só da equipe de enfermagem. Aqui no Brasil, o enfermeiro é o líder, né, da maior equipe das instituições de saúde. Não tem nenhuma equipe tão grande quanto a equipe de enfermagem, nem a equipe médica, né, a equipe de limpeza, né, a equipe do almoxarifado. A gente tem uma equipe muito grande para liderar e a gente não é treinado para isso. E o Instituto, nós aqui do Instituto Brasileiro de Enfermagem, a gente vem buscando, desde 2014, capacitar enfermeiros para que eles desenvolvam as habilidades necessárias, para que sejam ótimos líderes, para que sejam excelentes transformadores. E existem 7 verdades sobre liderança que a gente não aprende na faculdade e que a gente aprende, às vezes, na garra, lá no campo de batalha mesmo. E eu quero adiantar isso para algumas pessoas que de repente ainda não estão no campo de batalha ou que estão e não conseguiram ainda chegar a essas conclusões, porque essas 7 verdades que eu falei aqui elas foram elaboradas com base em pesquisas, mas também com base na minha experiência de 15 anos
na enfermagem, trabalhando como assistencial e também como enfermeira coordenadora e hoje diretora do Instituto. Então é o seguinte, o enfermeiro ele tem grandes responsabilidades nas suas mãos. Ele tem o poder de levar uma equipe de enfermagem à glória ou à derrota. O Júlio está falando para eu enviar e-mail para ele. Júlio, acessa www. Alguém anota para mim aí, se tiver alguém da equipe, por favor. www.ibraenf.com/LNA Brasil, tá? Acesse nas nossas redes sociais, também tem informação sobre o evento de Campo Grande. A gente vai para Campo Grande, Brasília, Fortaleza, BH, Florianópolis, Salvador, Manaus. Então, assim, fiquem atentos, a gente vai estar rodando o Brasil todo esse ano. ibraenf.com/LNA Brasil, tá bom? O enfermeiro ele tem o poder de levar a equipe de enfermagem à glória ou à derrota. Vocês entendem essa afirmação? Vocês concordam comigo? Porque se o enfermeiro sabe liderar, fica muito mais fácil ter resultados com a equipe. A equipe colabora mais, a equipe tem mais resultados, a instituição ganha, o paciente ganha, o enfermeiro é reconhecido, o enfermeiro tem resultado. Por esse motivo, às vezes a gente carrega um peso muito grande do nosso cargo, né? E isso pode ser até desmotivador. E esse fardo de ter que ser muito bom tecnicamente e também gerencialmente. Então aqui na live eu vou falar sobre 7 verdades sobre lideranças de equipes de enfermagem que talvez você ainda não saiba e que, se você souber, vai fazer com que você tenha mais facilidade para suportar esse peso que você carrega aí de ter que liderar uma equipe tão grande sem ter sido preparado para ele. A primeira verdade é que um líder, liderar, na verdade, o que faz um líder, o que faz a pessoa ser líder, é a capacidade de se relacionar com a equipe, e não a sua capacidade técnica. Então, você que é enfermeiro e ainda não caiu a ficha de que precisa se capacitar em relação à gestão, liderança, em relação à gestão de conflitos, produtividade, eu espero que ainda haja tempo para você se capacitar nisso. Porque não adianta você ser tecnicamente excelente se você não consegue se relacionar bem com a equipe, se você não consegue se relacionar bem com as pessoas ao seu redor. Ei, Flavinha, ei, André, eu vi que vocês entraram, um beijo para vocês, são nossas alunas do curso Leader Coaching, sejam bem-vindas. Então, a liderança é fundamentalmente um fenômeno de relacionamento. Você nunca vai ser um líder se você ficar o tempo todo parado, fechado na sua sala ou até atendendo assistencialmente o tempo todo. Então, tanto que isso é prova, quer ver uma prova disso? Existem pessoas que não são enfermeiros e são líderes, né? Assim, eles não estão em cargo de supervisão, chefia, coordenação e são líderes. Às vezes, na própria equipe, tem um técnico de enfermagem que é mais líder do que o enfermeiro do setor. Isso porque a liderança é um fenômeno de relacionamento, é um comportamento, e comportamento pode ser aprendido. Então, cabe ao líder manter um clima organizacional agradável para os seus liderados, motivar esses liderados constantemente e também deixar com que eles participem das decisões da empresa, para que eles sintam e percebam o seu valor na instituição, para que eles possam expressar as ideias criativas para a solução dos problemas e assim a gente tem uma equipe muito mais eficaz, uma equipe muito mais efetiva dentro do serviço. Essa é a primeira verdade. Anota aí. O que faz um líder é a capacidade dele se relacionar e não a capacidade técnica. Se você identifica que você tem uma dificuldade de se relacionar com algumas pessoas em algumas situações, o primeiro ponto que você precisa começar a trabalhar em você é justamente esse. Corrija essa sua deficiência, porque aí vai ser mais fácil liderar. Eu estou vendo um comentário aqui, porque a gente está ao vivo, né? Eu pretendo começar ainda esse ano a estudar enfermagem, mas são muitas palavras contrárias que fico com medo de não conseguir ingressar na área. Olha só, Bia, a gente tem uma diretora de carreira e ela pode te orientar sobre isso. A live com a nossa diretora de carreira vai ser na sexta-feira. Fica atento aqui, a gente tem live todos os dias a partir de hoje, às 11h57. Na sexta-feira é a Paty que vai fazer a live com vocês, 11h57 da manhã, e aí ela vai falar sobre carreira, talvez ela consiga te orientar, tá bom?
Então, entenderam aí a primeira verdade? Essa é a primeira verdade. Poxa, esqueci de fechar a janela. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que, exatamente o que a Flavinha falou aí, ó, o autoconhecimento é uma das características mais importantes do líder. Isso é fundamental. Ó, liderar é algo que vem de dentro para fora. O enfermeiro tem que primeiramente saber liderar a si mesmo. E depois ele vai estender essa habilidade para os demais. Para conseguir liderar a si mesmo, autoconhecimento é fundamental. Autoconsciência, como a Flávia falou aí, é fundamental. Antes de você liderar, você tem que acreditar também que você tem um impacto positivo nas pessoas. Você tem que estar tendo esse impacto positivo com as pessoas, né? E aí, quando você acredita que pode fazer diferença, você se posiciona de fato para liderar. Observa os líderes ao seu redor, as pessoas que são líderes natos, tá? Que eu nem concordo com isso, mas esses líderes natos que existem. Normalmente essas pessoas, elas sabem do poder de transformação que elas têm e por isso elas conseguem transformar. Então essa é a segunda verdade. Autoconhecimento é uma das características mais importantes do líder. Se você é ou vai ser um líder e não está trabalhando o seu autoconhecimento, não conhece quais são os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria, está na hora de prestar atenção nisso. Isso vai facilitar a sua vida enquanto líder, se você não é líder ainda, e vai facilitar a sua vida incrivelmente se você já está no campo de batalha trabalhando como líder, tá? Gente, e assim, quando eu falo que o enfermeiro líder, eu não quero me referir ao enfermeiro que já está em um cargo de coordenação, diretoria, RT do hospital, não. Todo enfermeiro é líder, porque sob sua supervisão existem os técnicos de enfermagem que estão lá trabalhando na linha de frente das instituições de saúde. Então, todo enfermeiro é líder. Se não caiu a ficha para você ainda que você precisa se desenvolver as habilidades de liderança, eu espero que com essa live as coisas mudem. Todo enfermeiro é líder. A terceira verdade sobre liderança que o enfermeiro talvez não tenha, sabe, não saiba ainda, não tenha consciência ainda, é de que você precisa construir, aprender, desenvolver novas competências se você quiser ter altos resultados. O que é um problema? O problema é uma situação que você ainda não tem resposta, correto? Concordam comigo? Se você ainda não tem resposta, para você resolver qualquer problema, você precisa desenvolver alguma competência que você antes não tinha. Com nossas equipes não é diferente. Todos os nossos desafios dentro das equipes de enfermagem, lá dentro do hospital, no serviço, todos esses desafios, eles acontecem porque a gente ainda não desenvolveu alguma habilidade, não teve alguma situação. E para que a gente consiga resolver, a gente precisa desenvolver habilidade. Então, o enfermeiro, ele precisa estar em constante desenvolvimento, fazer perguntas, pedir conselhos, ler, estudar, realizar treinamentos. Isso tudo ajuda você ter mais consciência, mais competências, desenvolver as suas competências e com isso ser mais consciente das suas limitações. Lembra que a gente falou do autoconhecimento? Olha só como que é importante a gente ter autoconhecimento. Se você não identifica quais são as necessidades, as habilidades que você precisa desenvolver, quais são as competências, aqui eu estou falando de competências. Habilidade é habilidade de comunicação, de gestão de equipe, de liderança, de empatia, enfim. Competência é, eu tenho que aprender tal técnica, eu tenho que aprender tal procedimento, eu tenho que saber fazer um eletro, enfim, isso é competência. Toda vez que você tenta, se você não identifica quais são as competências que você precisa desenvolver, fica difícil você evoluir. A gente trabalha muito aqui no Instituto com o conceito de evolução permanente consciente, que é você saber o que você precisa desenvolver na sua vida e ir atrás, e ir nesse sentido. Então, faz aí uma lista das competências que você precisa desenvolver e mãos à obra. Começa a estudar, não precisa aprender tudo de uma vez, não precisa aprender... talvez quando você fizer essa listinha, você vai ver que precisa desenvolver várias competências. Não precisa desenvolver tudo de uma vez. É uma todo dia, tá? Então fica a dica aí. Você que é enfermeiro e não caiu a ficha que você é líder ainda, deixa eu te contar. Você, para ser líder, para ter resultado, para ser valorizado e admirado pela sua equipe, você precisa aprender novas competências todo dia. Identifica o que é que você precisa desenvolver hoje e começa por aí, tá bom? Quarta verdade que o enfermeiro talvez não saiba ainda sobre liderança e gestão de equipe. Gente, tem alguém comigo aí? Eu não tô vendo nenhum coraçãozinho. Sério, bate coraçãozinho pra mim aí. Deixa eu ver se tem alguém ao vivo comigo.
Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? De repente eu tô aqui falando sozinha. De repente não tem ninguém gostando, de repente estão achando que essa louca tá falando uma bestagem ali. Me fala, pode interagir comigo. Seja bem-vinda a Lê, seja bem-vinda Caverny, a Luciane. Manda coraçãozinho pra mim que eu quero ver. Quarta verdade. Se você é enfermeiro e você pretende liderar uma equipe, você precisa conhecer essa equipe. Tá, obrigada, Rose. Eu acho que bom que ele tá. Alguém tá entendendo o que eu tô falando e tá fazendo sentido. Que bom, Alê. Obrigada, Andréia. Que bom que vocês estão dando feedback. Que bom que tem alguém aí comigo. Eu pensei que eu estivesse falando sozinha aqui, que triste. Manda coração que eu gosto. Então é o seguinte, quarta verdade. Se o enfermeiro não conhece a sua equipe, jamais vai ser líder dela. Conhecer o perfil de cada um dos membros da equipe vai permitir que você utilize a habilidade única de cada liderado que você tem. É o seguinte, cada ser humano tem uma habilidade única. Quando o líder conhece as pessoas que são lideradas por ele, ele acaba identificando, cedo ou tarde, existem técnicas, inclusive, para poder descobrir quais são as habilidades únicas dos seus liderados. Isso faz toda a diferença, porque uma vez que você conhece quais são as habilidades únicas, você consegue aproveitar em prol do serviço aquela habilidade única, tá? Então, identifique qual a habilidade única de cada um dos seus liderados. E quando a gente fala de habilidade única, às vezes é habilidade de comunicação, então é aquela pessoa que consegue persuadir melhor, outras vezes é habilidade de punção mesmo, habilidade técnica. Às vezes tem alguém que é super fera em técnica, em punção venosa, e você não valoriza isso junto à sua equipe, e ele está se sentindo frustrado, enfim. Se o enfermeiro não conhece a sua equipe, jamais vai ser um líder. Se você já está de frente a uma equipe, o quanto você conhece de cada um deles, o quanto... Hoje é segunda-feira, a gente está fazendo essa live em plena segunda-feira. Você perguntou para a sua equipe como é que foi o final de semana, perguntou para cada um, né? Como é que foi o final de semana, o que ele fez, de repente você nem conversa com a sua equipe. Enfim, essa é a quarta verdade. Se o enfermeiro não conhece a sua equipe, jamais vai ser um líder. Identifica aí, se você está sendo um líder para a sua equipe mesmo, se você conhece eles, porque se você não conhece, então você não é líder de ninguém. Oi, Curitiba! É o quê, meu Deus? É a Dani? Oi, Dani! Oi para Curitiba. A gente vai estar em Florianópolis esse ano com o Leader Nurse Academy. Tomara que vocês consigam ir até Floripa. Eu ia querer muito receber o pessoal de Curitiba lá. Vamos lá para a quinta verdade? Olha só, essa vai aliviar muito a pressão que nós temos, né? Ser líder não é ser perfeito, é criar possibilidades de ser. Como assim? Bom, o enfermeiro ele precisa saber que ser líder, você como líder, você não precisa ter todas as respostas, você não precisa saber todas as técnicas, você não precisa saber tudo sobre o setor. O enfermeiro tem que desenvolver as habilidades, o enfermeiro também tem habilidade única, e você identificando quais são as habilidades únicas, as suas habilidades ou a sua habilidade única, você consegue explorar, desenvolver ainda mais os seus pontos de melhoria, né? Então, lembra, voltei então lá naquela primeira de ter autoconhecimento, você precisa se conhecer, tá? E aí, você não precisa saber tudo, conhecer todas as técnicas e dominar todos os assuntos. Pare de se culpar e de se cobrar isso. Nós somos seres humanos e a gente tem que estar em constante desenvolvimento. Mas existe um detalhe que faz com que alguns enfermeiros que não saibam, tudo, tenham muito resultado. É o fato deles saberem quem sabe tudo, ou melhor, deles saberem algo que ele não sabe. Então se cerque de pessoas que tenham habilidades complementares às suas. Você não precisa ser perfeito, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber quem sabe de cada coisa que você pode precisar, tá? Um traço comum entre esses enfermeiros que têm resultado é que eles têm autoconsciência das suas qualidades, das suas capacidades e dos seus pontos de melhoria. O quanto você sabe quais são os seus limites, tá? Então, se você sabe que tem, por exemplo, uma deficiência em realizar punção venosa, vamos pegar uma coisa simples, realizar punção venosa. Você tem que saber na sua equipe quem é a pessoa que é expert, que é o excelente, que tem como habilidade realizar punções infalíveis. E aí, é essa pessoa que vai te ajudar quando você precisar realizar essa função, essa atividade, tá bom? Então não se cobre, você não precisa ser perfeito. Você só precisa saber cada habilidade de cada um dos seus colaboradores para que eles complementem as suas deficiências enquanto você está trabalhando no desenvolvimento delas. Sexta verdade,
Sumiu todo mundo de novo? Parou de coração? Oi, Caruaru! Que legal, Caruaru. Quem mais? De onde vocês estão? Atibaia, São Paulo? Tô vendo os comentários aqui. Tem gente aí ainda? De repente parou tudo, não tem nem chat. Olha só, vou continuar com o assunto. Sexta verdade. Ou você lidera pelo exemplo, ou você não vai liderar ninguém. Sinto muito te falar, te informar. Sinto muito que sou eu que tenho que te informar. Mas o líder precisa ser exemplo. Você precisa ir primeiro, fazer primeiro. Isso é extremamente necessário para que as pessoas te sigam, para que as pessoas acreditem em você. Se as pessoas não acreditam em você, elas não vão estar dispostas a seguir. E às vezes eu recebo mensagens de enfermeiros falando: nossa, eu não consigo, toda vez que a gente tem que fazer alguma coisa no setor, tem uma maior dificuldade, todo mundo é resistente à mudança. A primeira coisa que você precisa providenciar é fazer com que as pessoas acreditem em você. A melhor forma de fazer com que as pessoas acreditem em você é sendo exemplo para elas, tá? Então, se você está tendo dificuldade com a sua equipe, toda vez que vai mudar alguma coisa no setor, está tendo uma dificuldade, resistência à mudança, fica aquele tanto de gente tentando sabotar aquela mudança, falando coisas do tipo: isso sempre foi assim, isso não vai dar certo, não é assim que funciona, enfim, falando mal do que você está tentando implantar, por exemplo. Provavelmente é porque eles não acreditam em você. Provavelmente é que talvez eles ainda não tenham visto, ou não estejam vendo você como um exemplo a ser seguido. Fica a dica e pensa nisso aí. Porque essa é a sexta verdade. Ou você lidera por exemplo, pelo exemplo, ou ninguém vai seguir você, tá bom? E a sétima verdade, sétima e última verdade de hoje é que não existe atalho para liderar. Não existe um curso mágico, não existe eu queria ter uma varinha mágica, plim, lidere, plim, lidere, plim, lidere. Não dá, não é assim que funciona. Liderar é um trabalho árduo, é difícil. Talvez você tenha aprendido algumas coisas sobre liderança lá na faculdade, sobre gestão de equipes, talvez você tenha feito cursos específicos sobre o assunto, talvez você esteja se capacitando na área, mas não existe mágica. Liderar é no campo de batalha, é você de frente às pessoas, tá? Não adianta ler livros, apenas ler livros, não adianta apenas realizar cursos, você tem que estar exercitando a liderança o tempo todo. Sheila, mas eu não trabalho ainda, eu ainda estou na faculdade. Começa a desenvolver a sua liderança, as habilidades de liderança junto aos seus pares, né? Junto à sua família, se vira. Mas começa a desenvolver liderança. Por quê? Porque para liderar não existe uma única receita. Você é líder com base naquele livro que você leu, naquele curso que você fez, naquele vídeo que você assistiu, naquele filme que de repente, naquele seriado que você conseguiu ir do início ao fim, enfim. Você é líder com base em um conjunto de ações. Não existe uma coisa única ou específica que vai te transformar em um líder. Os grandes líderes, eles são construídos porque eles estão lá, de frente, participando do jogo, liderando de fato, se capacitando. E aí, se você lê um livro, mas não coloca em prática aquilo que você aprendeu no livro, não vai fazer diferença, concorda comigo? Se você fez um curso, mas você não colocou em prática, de alguma forma, aquele conteúdo do curso, não vai fazer muita diferença aquilo que você aprendeu. Então, entrar em ação, aprender com os erros, se adaptar e melhorar com o estilo de liderança que vai ser o melhor para você, vai fazer grande diferença na sua capacidade de liderar equipes. O importante é que você nunca pare de liderar, tá? A Flavinha tá dando uma dica aí, no trânsito, aproveita e ouve o podcast, agrega mais do que nunca. Adoro, Flávia, fazer isso. Eu acho que eu aproveito todos os meus tempos livres para me capacitar. Então, na academia, no trânsito, no ônibus, na fila do banco, na sala de espera, enfim, aproveite todas as oportunidades que você tem de se capacitar, porque não tem atalho, não. Não tem quando eu entrar ou quando eu sair da faculdade, quando eu estiver trabalhando, ou quando eu precisar, eu vou aprender liderança. Não adianta, não vai ser assim. Começa agora a se capacitar, porque aí as pessoas, quando você estiver no campo de batalha, né, quando você estiver em ação, liderando, vão ver o resultado e vai ser muito mais fácil. Faz sentido isso que eu falei para vocês? O nosso objetivo aqui é fazer com que incomodar. Eu gosto muito de falar isso. Eu gosto de incomodar as pessoas para que eles saiam da zona de conforto. Às vezes, um acadêmico chega pra gente: vocês têm curso de tal coisa, de ECG? Não, a gente não tem curso de ECG, nós somos um instituto que ajuda a desenvolver enfermeiros líderes.
os acadêmicos, eles têm grande dificuldade em ver isso, em enxergar essa necessidade, porque eles ainda não estão no campo de batalha. Se eu soubesse o quanto é importante aprender liderança, eu tinha estudado muito mais isso na época da faculdade. Porque a parte técnica a gente aprende lá no setor. Quando a gente é contratado, eles não esperam que a gente saiba tudo, né? Então eles treinam a gente. Normalmente a gente recebe um treinamento lá. A gente consegue ler um livro, consegue aprender assistindo vídeos. A parte de liderança é um comportamento. E o comportamento ele precisa ser gradualmente desenvolvido. Por isso, não deixe para aprender liderança na última hora. Não deixe para aprender liderança, gestão de equipe, gestão de conflitos, comunicação. Não deixe quando tiver seu salário ou seu emprego estiver correndo risco de perder. Porque os enfermeiros eles ainda são contratados pelas suas habilidades técnicas, mas eles são demitidos pelas suas habilidades interpessoais. Por não entregar resultado, por não se dar bem com a equipe, por não conseguir fazer com que a equipe tenha resultados. E isso tudo é o que vai garantir que você entregue os resultados para a instituição. Então, se fez sentido para você, manda um tanto de coração aí. Enquanto vocês estão mandando coração, eu vou indo caminhando já para o final. Quero convidar vocês a participar do nosso canal no Telegram. A gente tem um canal do Instituto Brasileiro de Enfermagem no Telegram. Lá eu dou várias dicas de liderança, várias outras pessoas participam com conteúdo, colaborando para que você desenvolva as habilidades necessárias para ser um enfermeiro líder, para ser um enfermeiro que realmente faz diferença, tá? Então, eu vou, ao final dessa live, eu vou postar um story com o link para entrar no nosso canal do Telegram. Vocês todos estão convidados. Eu espero que o que eu falei aqui faça sentido para você. Amanhã eu vou estar novamente ao vivo para falar sobre outro tema importante, que vai ser a estratégia Trintab, que é uma estratégia muito legal para quem já está no campo de batalha, né? Para quem já está liderando, mas que pode ajudar muitas pessoas que ainda estão na faculdade, ainda estão passando pela parte de formação ou não conseguiram emprego ainda, não estão na faculdade, mas enfim, a estratégia do Trintab. Amanhã, às 11h57, eu estou de novo aqui com vocês para falar sobre liderança para enfermeiras. Grande abraço, obrigada por ter ficado comigo aqui até o final e até mais tarde. Estou indo para o Stories colocar o link do nosso canal do Ibraenf no Telegram. Se você quer receber dicas de liderança no celular, é lá que você vai encontrar, tá bom? Grande abraço e até mais tarde.